Flamengo tem interesse na contratação do atacante argentino Tati Castellanos, da Lazio. Depois de fechar com o Al Nassr, Jorge Jesus pede a contratação do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Filipe Luís corta novamente Pedro. E empresários procuram novo clube para o atacante. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O atacante Pedro foi novamente cortado da lista dos relacionados. Por opção técnica, Filipe Luís não levou o atleta para Santos, onde o Flamengo amanhã entra em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos de Neymar. A gente tem aqui, inclusive, a lista dos relacionados. O atacante Michael também ficou de fora. Os relacionados: Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Chola, Matias Vinha, Wallacian e Wesley. Logo após divulgar a lista dos relacionados, o Flamengo divulgou um boletim médico dos lesionados. Sobre Alexandre, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Já Ayrton Lucas segue acompanhado pelo departamento médico do Flamengo por conta da ferida sofrida no duelo contra o São Paulo. Eric Pulgar segue em recuperação da cirurgia no 5º metatarso do pé direito. Realizará o último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de retornar ao Brasil. E o atacante Michael, que tem proposta do mundo árabe, com dores no tornozelo esquerdo, o jogador ficou no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local com o departamento médico do clube. Então tá aí a lista dos relacionados. A gente vai falar muito desse duelo. Flamengo, que é o líder do Brasileirão, com um jogo a menos em relação a Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Bom, falando sobre Pedro, né? Inclusive a gente trouxe aqui que ele foi novamente cortado aí da lista dos relacionados. Segundo o jornalista Vene Casagrande, os representantes do atacante Pedro estão procurando um novo clube, ou seja, ficaram de levar propostas para a diretoria de outros clubes e também de outros mercados. Cada dia que passa vai afunilando mais essa situação para o atacante Pedro, né? A gente sempre torce aí, né, para o jogador se reencontrar, dar a volta por cima, voltar a fazer gols, reconquistar a titularidade, ser mais profissional, respeitar o clube, os companheiros, o treinador, mas cada dia que passa realmente vai ficando mais difícil essa permanência do Pedro no Flamengo. Bom, falando sobre mercado da bola, um assunto puxa o outro, o Flamengo tem interesse na contratação do atacante Tati Castellanos, da Lazio da Itália. Esse negócio, no entanto, está bem no início, tá? O estágio do negócio ainda é embrionário. O Flamengo precisaria convencer a Lazio, que recentemente aí deu sinais de que não tem interesse em vender Castellanos. A empresa estrangeira noticiou que, em junho, o time italiano pediria algo em torno de 35 a 40 milhões de euros, convertendo para o real 227 a 259 milhões de reais para liberar o argentino. Tati Castellanos, de 26 anos, viria para a posição de Pedro, Juninho e outras opções. Os dois atacantes estão aí sem prestígio com a comissão técnica e a intenção do Flamengo é trazer um jogador com características diferentes. E o Castellano tem características diferentes em relação ao Pedro, em relação ao Juninho, em relação a qualquer atacante do Flamengo. A gente vai trazer aqui números, mas antes lembrar que na última temporada, Castellano somou 14 gols e 5 assistências pelo clube italiano. Ele jogou 5 anos no New York City, nos Estados Unidos, passou pelo Girona, na Espanha, antes de se transferir
para Lazio em 2023. O Castellanos ficou muito conhecido no Girona quando ele marcou seu nome na história ao fazer 4 gols no Real Madrid em uma única partida. O resultado terminou 4-2 para o Girona, 31ª rodada da La Liga, em abril de 2023, e ele fez aí um poker trick, né? Hat-trick é quem faz 3, poker trick é quem faz 4 gols numa única partida, e foi o único jogador do século a marcar 4 gols em cima do Real Madrid. Foi uma partida absurda do Castellanos, ele que foi artilheiro na MLS nos anos em que esteve por lá, 2020, 2021, 2022. O Palmeiras tentou a contratação desse jogador, sem sucesso, o New York City não liberou o atleta. Na época, o atacante fazia parte da seleção sub-23 da Argentina. No ano passado, Castellanos foi chamado pela primeira vez para a seleção principal, esteve em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu fui recorrer ao SofaScore, o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Eu cheguei lá no SofaScore e coloquei lá, Tati Castellanos. Aí apareceu tudo. Números na tela, 40 jogos na última temporada 2024-2025 pela Lazio. Ele foi titular em 35, 14 gols, 5 assistências, 19 participações em gols, 162 minutos para participar de gol, 132 finalizações, 40 no gol, 213 ações na área rival, 177 duelos ganhos, 52 faltas sofridas, nota 7.17 no SofaScore. Você acompanha aí o mapa de calor do Tati Castellanos. Ele não é simplesmente um atacante, ele é um polivalente, um coringa, ele se multiplica dentro de campo. Olha aí o mapa de calor, ele tem 288 jogos na carreira, 98 gols, 41 assistências. Atacante completo, veloz, móvel, muito intenso, pode até armar o jogo se for necessário. Por falar em SofaScore, você concorre a uma camisa do Flamengo no final do mês se você baixar o aplicativo agora. É de graça, não paga nada, você tem o melhor aplicativo de dados, estatísticas, informações, tabela, classificação, tudo sobre o futebol e também sobre o Mengão. Baixa aí apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicando no link que está aqui no comentário fixado. A contratação de Castellanos coloca em xeque aí o futuro de Pedro no Flamengo, já que a diretoria está no mercado procurando um jogador da posição do Pedro com características diferentes, que seja um jogador mais intenso, que ataque os espaços, tenha marcação-pressão, que seja móvel ali, não só dentro da área, mas em todos os locais do sistema ofensivo no campo de jogo. E como eu falei aqui, os empresários do Pedro estão procurando clubes para o atleta. Olha, vou dizer uma coisa. Vai ser muito difícil para o Flamengo contratar o Castellanos. A Lazio disse que o jogador nesta janela é inegociável, a não ser que o Flamengo consiga fazer uma mágica, o que eu acho muito difícil, partindo dessa diretoria, partindo desse departamento de futebol, que está uma lentidão absurda. O torcedor já inclusive jogou a toalha, não vem ninguém, não chega ninguém no Flamengo nessa janela, mas o clube realmente está negociando com alguns atletas. E vazou o nome do Castellanos. E aí muita gente fala assim, quando vazou é porque tá certo, é porque já tá no final. A diferença do Castellanos é essa. Tá no início a negociação, a Lazio não vai liberar, pediu entre 30 a 35 aí, milhões de euros, né, como a gente trouxe aqui no início da informação, de 35 a 40 milhões de euros. O jogador realmente muito, mas muito caro para os padrões aqui do Brasil, mas as informações dão conta de que o Flamengo está tentando aí reduzir essa pedida com o clube italiano. Se vai conseguir, são outros 500. Mas se o Flamengo conseguir a contratação do Tati Castellanos, seria uma grande contratação. O argentino é muito bom de bola, atacante que não só faz gols, mas também participa de muitos gols, gerando aí perigo para a defesa adversária. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. O Flamengo vai conseguir contratar o Castellanos? Não vai? Conhece? Já ouviu falar? Já procurou saber? Já viu vídeos do atacante argentino da Lazio? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito,
mas muito importante. Bom, para a gente fechar, o Al Nassr da Arábia Saudita, é o clube do Cristiano Ronaldo, que acabou de contratar Jorge Jesus, tem interesse na contratação do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que está lesionado, se recuperando aí desse corte, né, que sofreu no jogo contra o São Paulo, e o Al Nassr trata aí a contratação do Ayrton Lucas como prioridade. Bom, isso não foi do nada. O Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, tentando aí o Ayrton Lucas, isso aí quer dizer que o Jorge Jesus teria indicado o nome de Ayrton Lucas para o clube árabe. O Flamengo deve receber uma proposta oficial nos próximos dias, mas não pretende liberar Ayrton Lucas por qualquer valor. Até porque, gente, nós temos na posição 3 jogadores. O Alexandro, que é o titular da posição, o Matias Vinha, que acabou de se recuperar de uma grave lesão, e o Ayrton Lucas, que está lesionado. O Alexandro, como a gente informou aqui no início, quando falamos da lista dos relacionados, está lesionado e vai levar um período ainda para retornar. O Matias Vinha não foi utilizado contra o São Paulo porque o Felipe entendeu que corria alguns riscos ali. Então, não é um jogador que está 100% fisicamente. E o Ayrton Lucas agora se lesionou. Então, se você vende o Ayrton por qualquer valor, você fica apenas com o Alexandre e com o Matias Vinha. E a gente sabe que o Alexandro não tem uma regularidade, não consegue jogar aí todos os jogos. Já tem uma idade avançada e tudo mais. E o Matias Vinha está retornando de lesão. Então é muito complexa, eu acho que é delicada essa situação do Ayrton Lucas. Se realmente os árabes chegarem com dinheiro na mesa e o Flamengo vender, vai precisar ir ao mercado, contratar um lateral esquerdo à altura. A reposição ela tem que acontecer de forma rápida. Por quê? As competições voltaram. Daqui a pouco estamos a 1 mês das oitavas de Libertadores contra o Internacional. Daqui a pouco tem oitavas da Copa do Brasil. O Flamengo já vai para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Então o tempo não para. A diretoria está lenta no mercado, não consegue nem contratar os jogadores que estavam negociando. O meia, o ponta, enfim. Então, e o Flamengo está aí, né, muito próximo de perder o Wesley, se a Roma aumentar a oferta. Então seriam 2 laterais a menos. Claro que um é direito, o outro é esquerdo, mas faria falta. Rafa, o Varela faz a lateral esquerda quando precisa. Ele é um coringa. Exatamente, ele faz. Mas se o Flamengo vende o Wesley, só tem o Varela na lateral direita. E aí como é que ele faz as 2 posições? Não tem como, é inviável. Então é para a diretoria aí ficar ligada, não só nessa agilizar a contratação de reforços, mas também essa parte de saídas. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Al Nassr que quer o Ayrton Lucas. Você liberaria o Ayrton Lucas para o Al Nassr ou não? Deixa nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, mercado da bola. Muitos nomes estão sendo divulgados aí na mídia. Flamengo que vai negociando com alguns atletas, e aí alguns nomes também acabam surgindo. Tem a questão de saídas, tem reviravoltas, como a gente trouxe aqui do Matheus Gonçalves, que já estava certo com o Cruzeiro. Tem aí a reviravolta do Vitor Hugo, que o Flamengo iria praticamente doar o jogador para o Famalicão de Portugal. Teve o atacante irlandês do West Bromwich, que acabou não vindo, né? Aos 45 do segundo tempo, melou, o Flamengo desistiu. Tem que acertar aí a diretoria, tá dando umas cabeçadas aí que ninguém tá entendendo nada, hein? E o torcedor fica como? Na ansiedade, na expectativa. E por enquanto, só o Jorginho como reforço. É isso aí, nação. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!